Amigos do futebol, amigos do esporte, um grande abraço. Eu sou Luiz Vilas Boas, o repórter Bola de Ouro, chegando para a nossa resenha diária, a nossa coluna sem impedimento aqui nas mídias sociais. O futebol voltou na Alemanha no último final de semana para complemento da Bundesliga e a gente pôde assistir alguns jogos obedecendo algumas medidas protocolares estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, o contato dos jogadores foi feito apenas com o cotovelo e não mais o abraço na hora do gol. Os estádios sem torcida. O Brasil, por ser um país com dimensões continentais e com diferenças entre as regiões, me parece que ainda está difícil do futebol voltar a acontecer. Alguns estados ensaiaram essa volta, tipo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, mas tudo voltou à estaca zero, porque o Brasil ainda não viveu o seu pior momento em relação ao coronavírus. O que temos observado? A cada dia é crescente o número de pessoas contaminadas e de mortes também, é crescente a desobediência das pessoas. Apesar dos esforços que estão sendo feitos pelos governos estaduais e também municipais, não posso dizer a mesma coisa do governo federal, as pessoas continuam saindo de casa. O governo de São Paulo adotou várias medidas, mas o número de pessoas contaminadas e pessoas mortas não diminui. O Rio de Janeiro, a principal praça de esportes, está sendo utilizado como hospital de campanha, o Maracanã, e sem falar, amigo torcedor, que a doença ainda não se proliferou, ou seja, ainda não entrou no interior do Brasil. Os maiores casos são registrados nas capitais e região metropolitana, e o interior ainda está se precavendo. A presença das pessoas nas ruas no interior é bem menor do que nas grandes cidades. E o que a gente continua pedindo é que, por favor, fique em casa. Foi comprovado através de pesquisa que o fato das pessoas terem ficado em casa no Brasil nesses 60 dias evitou a morte de pelo menos 2.500 pessoas. Conversei nesta terça-feira com um atleta que joga em Malta, jogador brasileiro. E o jogador me falou que em Malta o campeonato foi encerrado e agora ele não sabe como é que vai ficar a definição da confederação em relação à classificação dos clubes para as competições pelo mundo. Conversei com o técnico do Afogados, o único clube de Pernambuco que ainda está no campeonato, na Copa do Brasil, Pedro Manta, técnico do Afogados. E ele me dizia que na cidade de Afogados, onde ele trabalha, sequer tem UTI para uma pessoa que tenha contraído o coronavírus. Ou seja, se uma pessoa for contaminada na cidade de Afogados da Engazeira, que fica no sertão pernambucano, a pessoa vai ter que viajar 600 quilômetros para ir, no caso, de 400 a 500 quilômetros para chegar até a Recife para ficar internada. Então, essas diferenças que temos hoje no Brasil ainda impedem a volta do futebol. O Campeonato Brasileiro tem equipes de 9 estados do Brasil, dentre eles Rio, São Paulo, Ceará e Pernambuco. 4 estados que estão lutando veementemente contra o coronavírus, porque o número só está crescendo. Então, torcedor, é como disse o técnico do Afogados, Pedro Manta, precisamos ter muita cautela, precisamos ter paciência. Vamos primeiro garantir a vida para depois se pensar na volta do futebol. Eu sou Luiz Vilas Boas e estou com você diariamente na nossa coluna Sem Impedimento, no YouTube, Luiz Vilas Boas, o repórter Bola de Ouro, no Instagram, @Alves Luiz Martins, no Facebook, Luiz Martins Alves Luiz Vilas Boas e também agora no Twitter, Luiz Vilas Boas 4. Compartilhe e dê também o seu parecer através do WhatsApp 879-8872-6522. Um grande abraço e fique com Deus.